Terence Steven McQueen foi um grande ator e influenciador do seu tempo, muito conhecido pelos seus extraordinários filmes de ação como The Cincinnati Kid, Bullet, The Great Escape, Papillon e muitos mais, que marcaram a geração de muitos baby boomers. Nascido a 24 de março de 1930, no estado do Indiana, o ator cresceu do lado do campo rodeado de rebeldes. Teve diferentes empregos, tendo passado até por marinheiro e salvo 5 vidas num acidente de barco. E mais tarde teve a sua estreia como ator numa peça off-Broadway. Na década de 50, chegou a Hollywood com o filme Somebody Up There Likes Me, tendo-se tornado no protagonista em 1958 com o filme The Blob. Alan, what happened? It's over at his place. You gotta come now. Now, wait a minute, Steve. Tell us what happened. Well, I'm trying to tell you. Now, this thing had killed the doc. But what was it? McQueen era, no seu tempo, apelidado de The King of Cool por ter um estilo de moda e lifestyle muito influente e diferente para a altura. Hoje em dia, o estilo Steve McQueen é ainda um dos mais icónicos da história da moda masculina e do cinema. Calças de ganga combinadas muitas vezes com uma camisa de ganga ou com uma t-shirt branca justa e um casaco de couro para o toque final. Marcas como Levi's, Converse, Belstaff, Barbour, Purcell, Heuer, Rolex, Harley Davidson e Ferrari têm ainda hoje modelos com o seu nome. It's bullshit. O ator protagonizou em muitos filmes como herói, mas Steve viveu do lado errado da lei nos seus anos de adolescência, tendo sido condutor de fuga de um grupo de ladrões durante um assalto a um banco. A sua atitude mudou, no entanto, depois de um vendedor de uma loja o ameaçar com uma pistola. McQueen não teve a infância mais feliz. Foi abandonado pelo pai antes de nascer e a mãe deixou-o aos 6 meses de vida com os avós, que morreram anos mais tarde, e ele teve de voltar para a casa do seu último padrasto, um homem abusivo e violento. Steven foi visto como sucessor de James Dean pela sua personalidade rebelde e pelo seu amor por desportos motorizados. Na verdade, McQueen adorava tanto carros e motos que era ele que fazia as suas cenas de ação mais perigosas, dispensando os seus duplos. E durante as filmagens de The Great Escape, em Munique, na Alemanha, McQueen juntou 37 multas de velocidade com o seu Mercedes nos seus tempos livres. McQueen também desenhou e patenteou um assento e um travão de mão para carros de corrida e participou nas corridas 24 horas de Le Mans, as mais perigosas provas de carros do mundo. Racing, it's life. McQueen foi considerado um dos melhores atores de todos os tempos nas décadas de 60 e 70 e tornou-se na estrela de cinema mais bem paga em 1974, tendo morrido de cancro do pulmão a 7 de novembro de 1980 com uma riqueza de 30 milhões de dólares da época, que agora valeriam cerca de 94 milhões de dólares. No complaints. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. Is that what it's all about? Apesar da sua morte em 1980, Steve McQueen esteve perto de morrer a 8 de agosto de 1969, dia do trágico assassinato de Sharon Tate. McQueen tinha sido convidado para jantar em casa de Roman Polanski e Sharon Tate nesse dia, mas rejeitou o convite. Tate e os seus convidados foram brutalmente assassinados por seguidores de Charles Manson e Steve descobriu mais tarde que estava no topo da lista negra do assassino. What do I remember most about my childhood? Peanut butter and jelly sandwiches, if you want. That's great.